Boa noite, vamos esperar só o pessoal entrar no nosso webinar para nós iniciarmos nosso conteúdo de hoje. Só mais um minuto, ainda o pessoal entrando. Boa noite, Daniel! Que honra estar aqui, Elaine, que legal. Olha, quando a gente viu esse tema para esse webinar junto com o Team One, eu pedi, né, com licença, posso estar junto aqui para estar olhando de perto, porque realmente estou super ansioso e empolgado para ver a tua experiência e ver como você tem utilizado, né, essa ferramenta que para mim eu já estou bastante acostumado, mas é sempre legal ver na visão do colega, né? Obrigado por ter me aceitado aqui na sala. Imagina, o prazer é nosso fazer esse webinar. Hoje o webinar da Team One é o nosso webinar clínico, né, do mês, mas ele é diferente, ele tem, então, uma parceria com a VPRO, né, a gente estava conversando, eu e o Daniel, e a gente teve essa ideia de fazer um webinar, vamos fazer um webinar juntos? Sim, vamos, vou falar da minha experiência, Daniel, não me bata se você não gostar de tudo que eu disser, porque cada profissional tem uma forma de aplicar, mas eu acredito muito no produto, então por isso vim aqui hoje trazer essas informações para vocês, tá? Carla, que está aí também, muito obrigada, e Camila, e a gente vai iniciando. Deixa eu só esperar o pessoal finalizar ali, o número ainda está subindo. De qualquer forma, o nosso webinar vai ficar gravado, não só na plataforma da Team One, como também na plataforma da VPRO. Depois a Carla disponibiliza para vocês esse link, tá bem? Estou vendo vários amigos aí. Amanda, tudo bem? Obrigada, viu, pela presença. Então, hoje a gente vai falar sobre quando indico o VPRO para os meus pacientes e o que muda no planejamento do caso, tá? Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre esse produto e falar um pouco da minha experiência sobre isso. Meu nome é Elaine Takihara, eu sou ortodontista, tenho minha especialização pela PCD Central, me formei em Araraquara e tenho minha experiência com alinhadores desde 2006. Trabalho hoje também na codiretoria da Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos e a gente trabalha bastante na educação, né, incentivando a formação do ortodontista e do dentista digital, para que ele seja sempre protagonista do seu próprio negócio. Em paralelo, temos ainda a nossa clínica, né, temos a nossa experiência, a nossa própria experiência, usamos alinhadores, fluxo digital, VPRO e tudo mais, e também temos esse caminho na educação com a Team One, que a gente fala um pouquinho sobre o que nós fazemos aqui, nossa experiência nesse ambiente. Lembrando sempre que o nosso webinar da Team One, ele fica, o link fica lá no nosso Instagram e vocês também recebem a mala direta, então sempre que precisarem, pode falar com a Camila coloca, insere vocês para vocês receberem as notificações. E quando não tiverem, é só entrar no Instagram, que o link fica lá na bio. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre novas tecnologias. Hoje a gente vai falar em especial desse aparelho, né? Eu acredito muito na tecnologia para os nossos tratamentos ortodônticos, sempre gostei bastante, né, de tudo que é inovador, e eu gosto, como uma clínica, de experimentar, tá? Então faz bastante tempo já que eu comecei a aplicar o VPRO. Talvez não seja a melhor cliente do Daniel, mas eu tenho sim minhas indicações, as minhas predileções, e eu deixo muitas vezes, né, essa opção na mão do próprio cliente, de acordo com a necessidade e a queixa dele. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho também, tá? Então o VPRO, o que seria? O VPRO é um aparelho comercializado hoje já no Brasil. Inicialmente não tínhamos ele aqui, era uma luta, tinha que chorar para conseguir, mas hoje ele já é comercializado aqui no Brasil. Tem até um site que eu vou passar para vocês, o vpro5.com.br. E ele é um aparelho que ele tem uma vibração, tá? Que quando o paciente utiliza ele, seja com alinhadores, pode ser também com aparelhos convencionais, ele promete algumas melhorias, não só na remodelação, né, periodontal, óssea, de ligamentos periodontais também, e o maior conforto do paciente com, então, melhores resultados. Então, a gente diz um pouquinho sobre a melhoria da previsibilidade. Essa é a promessa do VPRO. Então, é um aparelho que o paciente vai usar de acordo com a indicação do site do fabricante. Ele vai ser usado 5 minutos por dia aqui, tá?
E aí a promessa, se for um alinhador, a troca de alinhadores de 5 em 5 dias. Essa é a ideia. Então, não só a troca do alinhador mais constante vai gerar uma redução no tempo total de tratamento, mas também uma maior previsibilidade da movimentação. Então, tudo que você programa em tese com o VPRO, ele vai ser entregue mais próximo do seu planejamento. Então, com isso, você teria uma menor necessidade de refinamentos, né? E essa vibração também, muitos pacientes relatam, e isso tem também estudos que nós vamos ver, um maior conforto também durante as trocas dos alinhadores, tá? O fato dele ser portátil é muito legal, porque ele é um aparelhinho bem tecnológico, ele carrega no USB e agora no USB-C, então ele dura a bateria dele recarregável por muito tempo, ele é bem pequenininho, então isso é bastante interessante, tá? Então, essa é a promessa, é o que a gente vê ali no site do fabricante. E agora eu vim trazer para vocês o que diz a literatura, né? Porque uma coisa a gente sempre vê o site do fabricante, a outra coisa é a gente se instigar com o novo e buscar um embasamento, buscar o que é que dizem sobre isso, se nós já temos estudos iniciais. Muitas vezes, quando a gente trabalha com novas tecnologias, a gente vai esbarrar numa questão, que é a falta de um longo período, né, de uso de um produto ou de um sistema, para que a gente tenha essa comprovação a longo prazo. Mas o que é importante é que esse produto, no meu ponto de vista, e essa nova tecnologia, ela chegue a chamar atenção para que estudos primeiro sejam realizados, e aí o colega, o profissional, com o seu discernimento, ele saiba aplicar de forma clínica isso e de forma segura para que ele possa também ter as suas próprias observações sobre o resultado. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro um laboratório, né? Assim, eu ouço sobre um novo recurso, eu testo um novo recurso, eu ouço sobre um novo attachment, eu testo um novo attachment, eu ouço sobre um novo sistema de alinhador, eu gosto de aplicar também para entender. Então, eu acho muito importante que o dentista, ele seja um personagem principal que determine sobre o que ele vai trabalhar e como ele vai trabalhar, tá? Então, eu fui buscar um pouquinho na literatura o que falava sobre o uso desses aparelhos de vibração de alta frequência, que é assim que eles se chamam, né? E lá em 2018, nós já vimos um estudo que falava sobre o uso e comparava de frequências diferentes, dizendo que o VPRO, que tem uma frequência de onda de 120 Hz, né? Pelo que o Daniel havia comentado comigo, ele tinha um resultado de estimular osteoblastos, células do fibroblastos e maior expressão da proliferação genética. Bastante interessante isso. Então, o que nós víamos não era só clínico. Quando se examinava isso, quando se faziam estudos, você encontrava uma maior resposta celular, né, por meio de citocinas, desse nosso ambiente biológico. Então, já achei bastante interessante lá em 18. Outro estudo também publicado pelo Dr. Thomas Shipley, ele falava sobre as diferenças quando você tinha uma comparação de um grupo controle e um grupo que usava também o VPRO, tá? E aí o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos que os casos que se usava o VPRO tinham menor número de alinhadores, né, ao longo do tratamento e também menor refinamentos. Então, bastante interessante isso também, né? E esse uso do aparelho, ele permitia uma troca de alinhador mais rápida, tá? Como é que a gente pode pensar, né? Depois a gente vai falar sobre esse critério clínico de quando é que você sabe que você pode trocar um alinhador de forma mais rápida. Quando é? Quando é que ele dá o resultado? Quando é que ele não está te prejudicando na biologia, tá? Mas esse estudo já concluiu lá em 18 essa questão. Outro estudo também de 18 já, ele fazia a avaliação dos efeitos, né, desse uso diário dos aparelhos de vibração nos tratamentos ortodônticos. E ele colocou ali sobre definir os 5 minutos diários, né, que você podia reduzir, então, o intervalo de troca de cada alinhador. E também, né, ele falava sobre aquela questão do aumento das citocinas e via o aumento de marcadores de remodelação óssea e gengival, tá? Então, um efeito periodontal também ali, baseado no efeito vibratório do aparelho do VPRO 5.
tá? E outra questão é que o desconforto, como eu falei para vocês, era menor nos 3 primeiros dias da troca do alinhador. Nem todos os pacientes sentem isso, mas há pacientes que relatam sim, né, que a troca do alinhador é desconfortável. E muitas vezes, se vocês notarem, isso faz a gente ter que passar um alinhador de troca vamos fazer trocas de 10 dias. Aí o paciente chega e fala, olha, 10 dias, sentiu o alinhador difícil ainda, né? Ele doía mais. Então vamos passar para 12. Então vamos voltar para 14. Então, quando se instituiu, né, que poderia se reduzir o tempo de troca, muitas vezes o desconforto do paciente era o nosso primeiro sinal que essa redução do tempo não era interessante, tá? Então, o uso do VPRO, os pacientes têm sim, eu também percebi como nesse artigo, o relato de menor desconforto. As passagens de alinhador são muito mais tranquilas. E um outro estudo de 2019 já, avaliando também, né, o efeito da vibração de alta frequência nos movimentos ortodônticos e na densidade óssea, falava que você tinha um aumento significante se você comparava a densidade do osso pré-tratamento e depois, tá? Então, é interessante a gente pensar nisso, né, e ver que havia um estudo muito além das características clínicas, que eles vão a fundo realmente na parte celular. E esse último estudo, de 2020, também falava sobre esse efeito, especificamente um relato, né, ali de um estudo para pacientes de classe 2, e aí falava da questão da mandíbula, né, que era favorável ali para o uso da projeção da mandíbula em pacientes sem crescimento, mas através da compensação dos incisivos inferiores, da remodelação. Então, que é favorável nesses casos também, ele achou o resultado no uso dos aparelhos de alta vibração, alta frequência, tá? Então, aí eu pergunto para vocês, não só no nosso dia a dia, mas nos nossos tratamentos ortodônticos, quanto vale o tempo, né? O que é importante? Será que um paciente ter um tratamento, um resultado ortodôntico mais rápido é importante, né? Para quem? Para ele ou para nós? Existem 2 pontos para a gente pensar. Primeiro, do ponto de vista clínico, para o paciente, é muito importante, vale muito ele ter um tratamento mais rápido, né? Geralmente, os pacientes têm essa ansiedade. Quem é que não quer resolver as coisas de uma forma mais rápida, né? E outro ponto para o profissional, nós temos que pensar que aquele paciente, quanto mais rápido ele termina um tratamento, mais rápido ele sai da sua cadeira clínica, permitindo que o consultório ele gire, né, com novos clientes. Então, a rotatividade de clientes, que vai também implicar, né, não só na sua lucratividade, depende muito de como foi baseado o seu negócio, mas também pode ser um ponto importante. Um paciente que delonga muito na cadeira, você tem que ter uma forma, até financeira, de cobrança, que isso não onere demais os seus tratamentos e os seus custos do consultório, tá? Então, no meu ponto de vista, o tempo vale muito, né? E esse é um ponto importante, tanto que as empresas, há alguns anos atrás, instituíram que as trocas dos alinhadores de 14 dias podiam ser reduzidas para 7, né? E baseados em que isso foi feito? Não só no material mais gentil, né? Mais elástico, que permitia talvez pela teoria, um movimento mais de força contínua e menor, né? Então, em termos mais biológicos, vamos dizer assim, né? Mas também considerando a quantidade de movimento que sempre se considerou dentro dos movimentos ortodônticos. Se eu posso fazer 1 milímetro, 1,5 milímetros em 4 ou 5 semanas, então é só eu fazer a graduação daquele movimento do alinhador e aí do setup, e aí dividir isso em alinhadores para eu poder fazer a troca nesse período. E aí dava uns 7 dias, tá? Então, isso também foi muito interessante, essa mudança, né, de 14 para 7. Entretanto, nem todos os casos nós conseguimos reduzir o tempo mantendo a previsibilidade do movimento.
Isso é muito importante, porque se o movimento é muito complexo, se ele envolve movimentos radiculares, além de movimentos coronários, se ele envolve grandes remodelações ósseas, se ele envolve translações dentárias ou torques, nós precisamos deixar aquele periodonto agindo, atuando, né, remodelando mais tempo, com uma força constante, para não sofrer áreas de higienização e tudo mais, mas eu preciso ter aquele estímulo estendido. Eu não posso acelerar. Nem todos os movimentos dentários, eles podem ser feitos de forma mais rápida. Cada um tem uma força ótima e um tempo ótimo para acontecer. Então, existe aí uma necessidade de se equilibrar tempo e previsibilidade. E aí, então, vamos entrar no ponto clínico muito importante. Então, quando que a gente poderia indicar um aparelho vibratório de alta frequência como o VPRO, que é o que nós temos aqui no Brasil, tá? Então, eu vou sugerir para vocês, baseada nesses estudos, que se os estudos sugerem que você tem melhora da ação dos osteoclastos e osteoblastos, a melhora da densidade óssea e a melhora da remodelação óssea e periodontal, em um caso que você tenha um cuidado, né? Todo caso nós vamos precisar disso, tá? Mas que você também tenha um cuidado periodontal maior, ele não é contraindicado. Esse é um ponto importante, porque vocês vão ver um caso que eu vou mostrar, que era um caso que eu ligava para o Daniel e falava assim, Daniel, nesse caso aqui, o paciente tem um problema periodontal, tem perda óssea. Você acha que tem algum estudo? Você já viu algum estudo que diz que prejudica? Ele fala para mim, não, não tem, muito pelo contrário, ele melhora a remodelação periodontal, tem efeitos bons em ligamento, tá? Então, é baseado nisso aqui que a gente poderia sugerir para esse tipo de paciente. Outra coisa, estudos sugerem que nós temos a redução do intervalo de troca com o uso de 5 minutos diários, tá? Então, eles sugerem até 5 dias. Aí vai depender muito do movimento, no meu ponto de vista. E também nós temos a redução da dor e desconforto na troca do alinhador, tá? Além disso, a gente viu também que ele pode ser aplicado para pacientes pouco colaborativos ou que tratamentos de casos de maior complexidade, que eles ficariam demasiadamente longos pela pouca previsibilidade dos movimentos, também pode-se usar o VPRO para evitar que ele se estenda. A ideia do VPRO é que ele melhora muito a adaptação do alinhador, porque ele entrega um movimento de cada estágio melhor. E daí, o que acontece? Como cada estágio de alinhador ele vem, né? Ele entrega mais o movimento, o alinhador ele fica sempre melhor adaptado, tá? Então, isso é interessante, porque nesse ponto de vista, a gente teria, sim, se cada alinhador entrega mais, você teria menor necessidade de refinar. Né? E se você consegue manter essa inflamação, vamos dizer assim, né? Que faz uma remodelação celular ali mais otimizada, e você com isso também pode trocar mais rápido, os tratamentos que são mais longos, eles vão ficar mais curtos, ou os que são mais complexos podem ter um tempo normal de tratamento com uma melhor finalização. Por que eu falo isso? Porque o paciente que usa alinhador, ele é um paciente ansioso. Então, se chegar um tratamento com você gostaria de entregar o resultado dele, ficaria bom se você fizesse mais um set de alinhadores, mas aí vai para 3 anos. Aquele paciente, muitas vezes, ele não tem paciência. Então, se você usa um aparelho desse para te entregar a troca dos alinhadores mais rápida e ter a previsibilidade, né, ter o movimento acontecendo, e você consegue reduzir esse tempo total para 2, incluindo já essa fase de adicionais, que você quer ajustar detalhes, melhorar a oclusão, coordenar os arcos, você vai estar também trabalhando com melhores finalizações num tempo mais normal, tá? Tratando com os alinhadores. Então, acho isso bastante interessante também na teoria das indicações. E um outro ponto é a redução, então, como eu falei no item anterior, do número de alinhadores e de refinamentos em relação a um grupo controle nesse estudo. Mas o que nós podemos pensar como um grupo controle? Um tratamento que você trocaria alinhadores a 14, talvez você possa reduzir isso para 7 usando um VPRO. Um movimento que é difícil, você não faria troca em 7, faria em 10 ou 12, pela complexidade do movimento, ou 14,
você pode reduzir um passo, um degrau no intervalo de troca, também, né, sem comprometer o resultado, tá? Então, essa questão do número de alinhadores, ela vai sempre melhorar não só o tempo, mas também a nossa finalização, vai favorecer. Dúvidas? Deixa eu ver se tem aqui alguma dúvida, alguma questão. Nada em aberto. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem escrever para mim tanto no Q&A quanto no chat, tá? Que aí eu vou lendo para vocês. A Márcia levantou a mão. Márcia, se você tiver alguma dúvida, pode escrever para a gente lá no chat. Bom, eu vou entrar então agora em alguns casos que eu achei bastante interessante para a gente abordar. O primeiro caso foi, não, acho que não foi o primeiro caso que eu usei, mas foi um caso que eu tratei em 2018, né? E ela era uma paciente que tinha, sim, uma história periodontal. Então, quando a Patrícia chegou no consultório, ela é uma paciente de outra nacionalidade, ela é espanhola, e ela veio e falou: Olha, eu vivo com o meu marido e a gente, como ele trabalha numa multinacional, eu fico um tempo aqui, um tempo eu passo em outros países, no caso a Espanha. Então eu moro uma temporada aqui, uma temporada na Espanha. Agora eu vou ficar por aqui X meses, ela falou. Então eu quero fazer meu tratamento. Você consegue fazer algo rápido? Então, eu olhando essa maloclusão, esse grau de apinhamento, a paciente já tinha um grau, um nível de doença periodontal e ela queria corrigir os dentes tortos. Eu falei, meu Deus, eu posso, mas eu vou ter que trocar o alinhador. Se eu trocar o alinhador dela, que eu trocaria em 14 dias, eu vou estender. E com certeza esse caso vai para adicionais, né? Então, você olha um caso desse, esse grau de apinhamento, rotação do canino, rotação dos centrais, rotação dos inferiores. Olha esse canino inferior aqui, ó, praticamente fora, né, da tábua. Aqui, desculpa, tá invertida a foto, acredito que seja esse canino. Então, você fala, esse aqui quase nem tem osso, né? Será que ele vai responder? Então, é uma situação que você fica insegura. Se eu fosse tratar esse caso sem o VPRO, com certeza eu faria trocas de 14, tá? Para ter forças mais leves, mais gentis, só que isso não favoreceria o meu tempo de tratamento. A Ana perguntou, e a reabsorção radicular com o uso do VPRO aumenta? Eu não vi nenhum estudo especificamente sobre isso, Ana, mas como ele tem essa questão do periodonto, eu acredito que não. Mas se o Daniel tiver alguma questão ou souber de outra informação, Daniel, fica à vontade de abrir o microfone. Eu vou encaminhar um artigo que eu tenho que mostra justamente que protege mais, na verdade. Justamente pelos motivos que a mencionou, né? De melhorar a remodelação e melhorar a densidade. Mas eu estou encaminhando o link no grupo agora, tá bom? Tá joia, obrigada, Dani. Nossa, hoje eu tô demais, eu tenho até back-office aqui hoje. Obrigada. O Dani tá num super fuso horário lá, então se você não estiver aqui no final, pode deixar que eu não vou perguntar mais nada. Ana, então o Daniel vai mandar para a gente esse artigo, né? Interessante. E também sempre foi uma dúvida quando a gente falava de alinhadores, né? Falar, alinhadores aumenta a reabsorção? E a resposta é a mesma, muito pelo contrário, né? Porque ele tem uma força mais controlada, a gente consegue graduar no setup os movimentos, e há vários estudos também que dizem que não, tá? Então, graças a Deus, né? Tudo que a gente está vendo de mudanças ou tecnologias, a gente não está piorando nesse sentido esse risco, tá bom? Vamos seguir então aqui. Então, qual foi a proposta? A proposta era trocar os alinhadores da Patrícia em 7 dias, usando um VPRO, tá? Vou dar aqui o play no filme. A primeira etapa veio planejada em 29 alinhadores. Eu trabalhei com IPR superiores, não só, né, pela condição periodontal, mas também pelos black spaces que ela tinha, o grau de apinhamento era grande, a gente estava fazendo uma certa remodelação na forma do arco, ali trabalhando com um pouco de expansão, mas cefalometricamente também não poderia projetar demais esses dentes, tá? Eu não tinha osso, não tinha rebordo para fazer toda essa projeção. Então, a gente planejou, sim, superior ali, um pouco de IPRs. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta no chat. Marco Neri pergunta, laser faz biomodulação semelhante? Tem conhecimento, Dani, sobre o laser?
né, nesse tipo de... seria como uma fotomodulação, será que ele queria? Tanto o laser quanto a fotobiomodulação, que seria o Biolux, que é um que o Kenji usa muito, né? O Biolux é um aparelho muito parecido com o VPRO, né? É muito interessante, tem excelentes resultados. Os trabalhos mostram resultados melhores da vibração e com custos bem menores, mas não deixa de ser interessante e eu acredito que funciona bem. O laser tem grupos de colegas que têm trabalhado e pesquisado muito, né, e com bons resultados, só não é tão prático, porque quer que o paciente venha à clínica muito seguido, necessita reaplicar, e o paciente não vai ter um laser em casa, então acho que dentro do custo-benefício por qualidade de resultado, né, o que a gente realmente decidiu investir para vir para o Brasil é esse, justamente pelo pacote, né? Isso é interessante, né? Como estava escrito a praticidade, né? O paciente carrega a necessário que eu indico para os meus pacientes eles usarem no trânsito. Por exemplo, períodos que eles estão em trânsito, como são só 5 minutos, e você aperta o botão, ele já tem um tempo, ele tem um timer, né? Então você coloca, ele vibra, 5 minutos ele desliga. Então ali tá de manhã indo para o trabalho, indo para a escola, tal, coloca 5 minutos, todo mundo, pelo menos em São Paulo, né? Fica mais que 5 minutos dentro do carro. Tá? Então é algo bem prático mesmo. Talvez tenha essa vantagem sobre o laser. Certo? Quem tiver as perguntas, obrigada pela participação. Fica sempre bem mais legal quando vocês perguntam. Então, vamos seguir aqui no nosso caso. Então, a proposta foi trocar esses 29 alinhadores, né? Em vez de 14, 7 dias. Só que eu só tive essa ideia quando a Patrícia estava ali no 11º alinhador, tá? Então, nós fizemos no 11º, deixa eu ver aqui. Não, no 5º alinhador, deixa eu ver aqui que eu vou passar para vocês verem. Então, nós fizemos 5 alinhadores trocando em 14 dias, e depois, quando ela entrou no 6º alinhador, a gente já passou para as trocas semanais, e aí eu comecei a economizar tempo. Então, esse aqui no estágio 16, ela estava usando, já eu chamei a paciente com 5 alinhadores depois, 5 semanas para a gente fotografar, que eu queria ver, né, como estava sendo o resultado usando já o VPRO, e eu me surpreendi muito com a dissolução do apinhamento dela, né, muito fiel, e uma coisa que eu sempre falo, eu nunca vi um alinhador tão bem colado na oclusal e na incisal quanto esses alinhadores dos pacientes que usam VPRO, tá? Então, aquela história da melhora do tracking, ela clinicamente, eu nunca vi ninguém avaliar, é difícil às vezes, né? Porque você não tem como comparar um paciente com outro, um que usou, outro que não usou. Criar um grupo controle fiel, mas assim, quem tem experiência com alinhador, a gente sempre vê um gapzinho assim na incisal, na vestibular, e os pacientes que usam VPRO, a gente não tem essa sensação, tá? Então, essa foi a evolução dela no alinhador 16. Então, aqui eu tinha a fase do alinhador 16 do setup, e vejam como era fiel, né, em relação à parte clínica, né, até esse apinhamento, o giro do canino estava indo aqui, bastante interessante o resultado nesse tempo, e sem nenhum prejuízo, nenhum desconforto para a paciente. Depois, ao final desses 29 alinhadores, esse foi o resultado que nós conquistamos. Então, essa forma da arcada, né, ela só é conseguida se o alinhador fica muito bem adaptado, se ele entrega realmente o resultado. E aqui o que faltava, essa foto está invertida, mas esse é o 1.3, faltava a rotação do 1.3. Provavelmente em algum momento faltou espaço ali, né, apesar de ter o IPR, e o dente não conseguiu realizar a rotação. Eu não vi piora, né, nessa perda, nessa inserção desse dente, desse premolar. Olha, se vocês notarem aqui no 16, ele já era enorme, né? A falta de osso, estou voltando os slides só para vocês avaliarem, ó, ele realmente era fora, né? E aí, no momento que nós fizemos o alinhamento, ó, ele continuou aqui fora da tábua, né? Não teve jeito, mas não foi algo que piorou a inserção periodontal, tá? E aí, nesse momento, nós resolvemos fazer um novo setup para ela. Adicionei ainda mais IPR, ela tinha bastante crista de esmalte nos anteriores. E aí, para buscar o alinhamento em mais 22 alinhadores, tá? E aí, ao final desses 22 alinhadores, que foram 5 meses a mais de tratamento, ela acabava vindo e ia embora para a Espanha,
seguia a série sozinha, usando o VPRO, voltava. Aqui a gente já tem a condição gengival muito melhor, né? A leitura da gengiva, do periodonto, e ainda tinha, assim, um giro residual daquele canino que persistia. Como eu liberava os alinhadores para ela, talvez tenha sido uma falha minha na evolução clínica, que eu não conseguia eliminar pontos de contato, de colisão, eu tinha que fazer os IPRs e mandar para ela, tá? Então, talvez seja essa uma falha também da evolução clínica. E aí, o que a gente tinha de resultado dessas duas etapas era sair de um inicial dessa maneira para um intermediário, ainda não era o nosso final, dessa maneira. E a paciente já estava bastante satisfeita, era uma senhora, né? Ela tinha 60 anos, e ela falava para mim que ela já estava satisfeita e que nós podíamos encerrar. E eu falei para ela, Patrícia, se você ainda vai ficar alguns meses, e se a gente fizesse mais um pouquinho, né? Então, aqui eu já tinha aplicado nela 29 alinhadores na primeira fase, em 9 meses, e a segunda fase, 5 meses. Então, ao invés de tratá-la em 15 e 11, que seria o meu protocolo para ela, 14 dias, eu consegui tratá-la em 9 e 5. Então, aqui, somando esse tempo, eu ainda não tinha cumprido só a fase inicial que eu teria feito para ela sem o uso do VPRO, tá? E aí, eu pedi para ela se ela não usaria mais alguns alinhadores para a gente melhorar a finalização do 1.3 daquele canino e confeccionei para ela um novo setup, agora com bem menos alinhadores, né? Tinham, se eu não me engano, 13 aqui, mas acredito que tinha cadeia elástica, então eram 10 ativos que eu queria ajustar melhor o canino. Então, se eu tivesse com a paciente sem o aparelho, talvez ela não tivesse paciência de refinar um pouquinho mais, mas eu ofereci para ela mais 2 meses e meio só de ajuste para fazer uma finalização do 1.3, tá? Então, essa é a conta que eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho. Então, um tratamento feito em um ano, um ano e 1,3 anos, eu calculei meses aqui, só para vocês terem ideia, ao passo que se eu não usasse, ele teria que ser feito em 2 anos e meio. A paciente não teria paciência para mais meio ano de melhoria na finalização do canino, tá? Então, essa eu achei a grande vantagem da gente estar aplicando ali, né, o VPRO nesse caso, que ele permitiu um tempo além para eu trabalhar numa melhor finalização, tá? Tem várias perguntas aqui no chat, deixa eu ver se eu abro. A Priscila Burer pergunta: o uso 2 vezes por dia durante 5 minutos pode abreviar mais o tempo de tratamento? Não vai abreviar mais o tempo, eu acredito. Dani, corrija se eu estiver errada, mas também não é contraindicado, certo? 100% certo. Então, é essa ideia. Pode melhorar um pouco a questão do desconforto, mas não vai acelerar mais. Tá, então é isso que eu faço. Eu também indico 2 vezes, tá? O site fala uma, mas eu coloco de manhã e à noite, mas não que isso vá ser mais, fazer a troca ser menor ainda do que os 5 dias que são recomendados. Notem que nesse caso eu fui conservadora, o que era 14 eu transformei em 7, e mesmo assim eu tive uma redução do tempo. A Liliana Vieira pergunta se tem alguma contraindicação. Eu não sei responder essa, Dani. Eu acho que em literatura eu nunca vi nada dizendo que não podia ser usado em alguma São as situação. mesmas, são as mesmas que contraindicam o tratamento ortodôntico, né? Como paciente periodontal não controlado, paciente que está com alguma doença que necessita medicações que também impedem a ortodontia. Eu tive uma situação, foi quem é que perguntou? Foi a Liliana, Foi a né? Liliana. Liliana. Liliana, em que a minha paciente tinha labirintite e ela usava e ficava tonta realmente. E daí a gente teve que achar uma maneira, ela usava com a cabeça apoiada, deitada, e conseguiu, porque ela queria muito, né, usar o aparelho. Então, fora isso, eu não saberia te dizer, não existe na literatura, é 100% não invasivo, né? Então, acho que não teria, assim, uma contraindicação importante. Tem mais uma que a Ana Pinheiro coloca se tem preferência de horário do uso melhor à noite. Acredito que não, né, Dani? Não, pelo efeito não, o importante é usar pelo menos uma vez ao dia. Eu preferia indicar à noite antes de dormir, que o paciente ia ficar bastante tempo depois com os alinhadores, não. Mas também tem um colega que já falava, não, eu prefiro de manhã, porque se ele esquece à noite, ele passa o dia sem usar, né? E se ele esquece de manhã, ainda dá para lembrar de usar à noite.
Daí vai depender muito da conversa com o paciente, mas o importante é usar uma vez ao dia, independentemente do horário. Por isso que eu indico duas, porque se o paciente quiser só contribuir 50%, ele assim usa uma vez. Eu gosto 2 vezes também. E a Adriana perguntou dos individual ou irmãos tem como usar o mesmo? Tem como usar o mesmo, a bateria tem uma vida útil, mas você pode comprar uma forquilha separada e aí usar entre outros membros da família. Eu vou mostrar um caso para vocês agora, o próximo, que foi essa situação. O marido usou, ela se animou muito com o resultado do Eu tenho o tratamento. meu aqui, ó. Ah, Essa legal! basezinha dá para comprar individual, ó, que é o que eu Isso! tenho. Tá. Né? E esse aqui eu herdei da minha esposa, então, mas eu não comprei uma, porque como a gente é casado, fica até romântico, né? Mas irmão e irmã tem mais nojinho um do outro, né? Então, para um irmão e irmã, acho que de repente é melhor comprar 2 moldeirinhas. Aí o Yuri perguntou isso. Yuri, você troca a forquilha, tá? Isso vem separado, então você só substitui. Apesar de você carregar a bateria, vocês têm que entender que a bateria também tem uma vida útil, como qualquer outra recarregável, tá? Então você vai conseguir usufruir até que essa bateria vença essa vida útil, tá bom? Então vamos passar para o outro que eu vou mostrar para vocês. É um caso bem parecido com essa situação de família, porque a paciente que usou, ela tinha um marido que fazia tratamento comigo e se animou muito com o resultado. Eu já volto no chat, gente, desculpa, mas a gente vai correr um pouquinho para a gente não se atrasar demais, mas a gente volta no chat para responder todas as perguntas, tá? Então, o que a gente tinha? A necessidade de trocar mais rápido para uma paciente que talvez mudasse também de país e a redução do desconforto na troca de cada alinhador. Então, a Mayuko tinha 27 anos e ela veio do Japão na mesma situação da minha outra paciente. Ela ia passar cerca de 12 meses aqui porque o marido estava trabalhando aqui. Então, eles também ficavam uma temporada aqui e voltariam para o Japão. E ela queria corrigir os dentes tortos. Novamente, quando eu olho, né, um caso desse, que não é um apinhamento leve, que eu posso ter um grau de dificuldade nessa resolução, porque nós temos angulações dos dentes anteriores, temos rotações de caninos, e são dentes que eles já têm uma certa deficiência na inclinação. Então, para eu planejar isso com carinho, com cuidado, eu também não posso judiar desse periodonto, tá? Então, a forma que a gente resolveu trabalhar no caso dela, que parte radiográfica tudo ok, né? A indicação só da extração do terceiro molar. Aí o setup dela, nós trabalhamos com desgastes também, não tinha como fugir, né? Sempre respeitando a cefalometria do incisivo inferior, então eu não podia projetar demais aquele dente que já tinha um periodonto um pouco mais delicado, mas merecia ainda assim manter, né, uma expansão e os incisivos na posição quase que original, porque ela é uma paciente oriental e eu não queria achatar o perfil dela, deixar a face dela muito reta, tá? Então, essa foi a proposta para ela. Então, nessa fase, 20 alinhadores. Deixa eu correr aqui outro slide. Aqui, o setup, então, um caso, esse era uma paciente que tinha um periodonto saudável e talvez eu trocasse em 10 na primeira etapa, talvez, tá? Eu sempre reduzo assim, olha, eu começo 14, se o paciente tem boa resposta é 12, se o paciente fica bem é 10, mas na primeira etapa eu nunca chego a 7 em pacientes adultos. E o dela, a gente iniciou em 7 já, porque ela já usaria o VPRO, que era do marido, desde o início, tá? Então, a proposta de tratamento foi usar dessa forma. Aqui nas vista oclusal, para vocês entenderem, ó, a gente pegou a posição mais vestibularizada do incisivo e não atendi, eu ainda trouxe para dentro os caninos, né? Levei os incisivos mais apinhados, mas eu não queria fazer mais projeção do que estava aqui alinhando nesse incisivo aqui, tanto que ele faz um pequeno vai e vem para facilitar, né, esse alinhamento final sem muitas etapas de adicionais, tá? Então, aqui ainda ficaria um arco bem expandido, bem contorneado, mas que a face dela aceitava. Então, opa, desculpa. Então, esse foi o resultado que nós conseguimos nesses 20 alinhadores ativos, 5 meses e meio de tratamento.
Tá? Então, partimos desse inicial e vejam, como eu falei, a entrega, né, no alinhamento, a entrega no posicionamento do lateral, que é bastante desafiador, no giro dos dentes anteriores. Olha o canino, como ele vem bem, tá? Então, isso aqui eu acho muito interessante, que é a previsibilidade nesse resultado. E aí eu até poderia finalizar, porque olha como ficou a oclusão da Mayuko. Só que quando eu olhava numa vista mais delicada, me incomodava não só o nivelamento inferior, ó, deixei aqui nessa imagem da transparência para vocês verem, e também um pouco da angulação ainda desse incisivo, tá? E aí eu resolvi fazer adicionais, eu tinha tratado ela em quase 6 meses, foi muito rápido e eu ainda tinha meio ano com ela aqui no Brasil. Então, nós fizemos uma etapa adicional, e aí, nessa etapa adicional, fizemos esse pequeno ajuste, ó, trabalhei um pouquinho mais esse torque, encaixei melhor, intercuspidei melhor o canino e nivelando também os incisivos. Então, era uma proposta para mais 11 alinhadores ativos, eu sempre peço 3 de cadeia elástica, então 11 ativos, também fazendo a troca em 7 dias. Então, o que que nós tivemos no caso dela? Uma fase inicial de 20, uma segunda de 11, já para melhorar a finalização. Poderia ser entregue sem essa fase. Se ela tivesse que ir embora, eu entregaria tranquilamente, eu dormiria bem, porque ortodonticamente ela tinha função estética. Mas se a gente pode trabalhar um pouquinho mais, por que não, né? Melhorar essa finalização com o tempo. Então, o que a gente entregou para a paciente foi 5 meses e meio na primeira etapa, 2 meses e meio na segunda e um total de 8 meses de tratamento usando VPRO. Tá? Então, eu achei bem interessante, né, os resultados, o resultado final dela, um excelente arqueamento, olha a saúde periodontal, não criei recessões, tirei o excesso de vestibularização, mas respeitei ainda a inclinação dos incisivos para manter ela num bom perfil. Parte radiográfica, tudo certo. Ela tinha indicação também, né, que eu comentei no início da extração. Mas olha que bonito, né, a inclinação do incisivo, selamento labial. Olha o perfil dela mais cheio, né, sendo oriental, para não ficar com a face muito reta. E aqui, ela no início, ela já era uma paciente muito alegre, ela é uma paciente muito simpática, muito alegre. Aqui numa fase adicional, um pouquinho ainda aqui ó, do desnivelamento do incisivo e finalizada em 8 meses. Então, qual é a ideia? A ideia é ser eficaz, mas com mais eficiência, tá? A ideia é que a gente consiga entregar o resultado, mas de uma forma pontual, objetiva, talvez até mais rápida, para que a gente tenha não só a eficácia, mas também essa eficiência aí apontada, ok? Deixa eu ver aqui quais são as perguntas que nós temos. Tem bastante pergunta, Daniel. Acho que você não vai dormir hoje. O pessoal perguntou sobre... Ah lá, Que ele já está turma até no escuro. maravilhosa, Elaine. Eu adoro quando perguntam bastante, assim. Geralmente o pessoal não Achei... pergunta tanto. Estou feliz, porque eu acredito, então, que seja um assunto que as pessoas tenham tido interesse, né? Então, é por isso o tanto de perguntas. Tem uma questão aqui sobre a precificação, se eu embuto no meu preço, ofereço para todos ou deixo como opcional para o paciente. Eu não embuto no preço, eu deixo como opcional para o paciente. Inclusive, depois vocês entrem em contato com a Carla, eles conseguem fazer para cada profissional um voucher que você direciona o seu cliente e ele compra direto no site, tá? Então, isso também é uma forma que eles trabalham aqui no Brasil. Não sei se você tem, Dani, outros colegas que fazem de outra forma? Acredito que sim, né? Sim, eu tenho colegas, o Condé, por exemplo, ele já embute no preço e já bota no pacote, né? Ele tem todo um roteiro que funciona bem para ele. Eu, por um tempo, fiz isso, mas com a maneira que a Next, o VPRO, tá fazendo, que é com esse cupom, o paciente ele ganha um desconto, que é como se a gente estivesse dando um desconto, é um desconto de R$ 1.000, então eles nos agradecem muito e eu não boto na minha nota, entende? Eu consigo tirar isso da minha nota, não pago imposto. Então, eu acho que é bom para todo mundo e eu acabo direcionando para o paciente comprar direto, o paciente paga lá em 10, 12 vezes, depois a Carla vai confirmar tudo isso, né? Mas quem tiver interesse, fala com ela. Eu acho que vai colocar o site depois também, né, Elaine?
Tem o VPRO, mas depois a gente pode também, pela Camila, quem quiser, só entrar em contato com ela, a gente vai repassando os contatos para vocês, tá? Para o setor Beleza. da... A Carla colocou... a Carla está respondendo algumas perguntas, nos ajudando ali, tá? Que o pessoal perguntou se Ah, tinha como boa, trocar Carla. bateria, não tem como trocar bateria. O Yuri perguntou se o uso do VPRO substitui o uso do mordedor ou uso é concomitante. Normalmente, eu vou dar pela minha experiência, Yuri, mas eu não nem preciso indicar o mordedor nos pacientes que usam o VPRO. Não sei se o Dani associa, mas acho que não é necessário, nunca vi Não é necessidade. necessário, não vai fazer mal. Se o paciente está bem empolgado e quer fazer o máximo possível da parte dele para ajudar, eu entrego também o mordedor. Mas se eu tivesse que escolher entre um e outro, se eu tivesse os dois, certamente o VPRO ele traz vários benefícios a mais, né? Então, realmente é mais confortável, mais rápido e tem um efeito melhor. Tem uma outra pergunta aqui da nossa colega, da Roseli, perguntando se crianças podem utilizar. Crianças podem utilizar, a Ledinha até respondeu aí embaixo que já usou num first. A gente, em tese, a criança ela já tem uma boa biologia, uma boa entrega, né? As trocas padronizadas em 7, pacientes em crescimento, alto turnover celular, mas se for uma criança que for pouco colaboradora, ela se encaixa nas nossas sugestões de indicação, né? Então, eu acho sim que vale e não tem nenhum problema, nenhuma contraindicação a questão da risogênese, como a Ledinha também salientou ali. Dani, você vai me corrigindo se você quiser adicionar alguma coisa, tá bom? O Não, contato tá para perfeito, gente. comprar é o site, gente. Se a Carla puder colocar ali, ela colocou ali já, vpro5.com.br. Tem o site, tem o valor e o cupom de vocês tem desconto. Então, façam o cadastro para vocês conseguirem, tá? Indicar isso com mais, com um preço até melhor. Todo mundo está querendo voucher, senhor. Depois a Carla vai ver isso. Carla, eu preciso dar, printa isso para vocês conseguirem pegar esses contatos do pessoal e a gente também depois fornece para vocês, tá bom? Se vocês quiserem ir deixando os e-mails de vocês, que daí as meninas mandam para vocês essas informações. A Fernanda perguntou, terminando o tratamento, poderia ter alguma forma de comercializar o VPRO para viabilizar mais, né? Terminando o tratamento, o que seria? Será que você entendeu, Dani? Qual seria a dúvida? Eu acho que talvez seria como fazer como uma consignação, não depois repassar para um outro paciente. Vários colegas me perguntam isso e o produto em si ele é descrito como um produto de uso individual, né, e único. Às vezes os pais pedem porque é para os dois filhos ou para marido e mulher, e é uma decisão deles, mas eu acho que se é uma decisão nossa, eu já não recomendaria, até porque a vibração em alta frequência ela tem um benefício muito grande na fase de contenção, que quando a gente não estimula mais, né, o movimento ortodôntico, ela vai melhorar a densidade óssea. Então é super importante seguir usando o VPRO na fase de contenção com Vivera ou com qualquer contenção para melhorar a estabilidade, né? Então eu prefiro dizer que o paciente ele vai investir, fica com ele, segue usando que vai usar bastante o dispositivo. Eu acho que uma boa tática, mais do que comercializar entre estranhos, é usar na família, porque aí eu acho que fica algo assim Ah, mais, perfeito. né, fácil, como a gente comentou, que você pode comercializar outra forquilha, e também você tem que lembrar que existe uma vida útil da bateria, né? Lógico que ela não vai terminar em um ano, acho que dura muito mais, até que 2, né, Dani? Tinha um tempo que o Fabiano falava, né, que ela segurava. Qualquer produto ele é obrigado a colocar um prazo pelo Inmetro, então eu acho que de fábrica está descrito no manual que são 2 anos, mas a minha experiência, eu tenho um, que é o modelo antigo, né, o VPRO 5 primeiro, que foi no Brasil, que eu já tenho 5 anos, né, que eu trouxe lá do EIO, né, e está até hoje funcionando. Claro que eu tenho que carregar, é como um celular, né? Quando a gente compra ele novo, a gente faz uma carga e dura bastante tempo. Com o tempo, a gente precisa estar carregando o tempo todo, mas não vai deixar de funcionar. Eu acho que bem mais de 2 anos vai durar. E
o pessoal está perguntando como você, quando acaba o tratamento, se joga fora. Não, você usa durante a contenção, porque aí você faz a manutenção do seu Exatamente. resultado. Então, isso não é perdido, né? Se esse aparelho está contigo ainda, e você vai usar a sua contenção, Vivera, algo assim, muito mais interessante você manter. A gente sabe muito que os pacientes têm também alto índice de recidiva, não usam uma semana, e hoje não que a gente aplique em todos, mas muitos casos vão de Vivera 2 arcos, né? Ou mesmo superior. Então, ele acaba sendo útil mesmo depois, tá? A Mônica perguntou sobre o uso nas contenções, seria isso, mantém a mesma indicação, Mônica, usando as placas de contenção, tá bom? Vamos seguir um pouquinho, gente. Eu preparei mais alguns slides para vocês, mas eu já estou super satisfeita com o rendimento da aula e ter gerado essa dúvida, esse novo conhecimento para vocês, colocar vocês em contato com a UV-Pro, porque é um aparelho que eu acho, eu acredito, eu acho bem, bem bacana, tá bom? Vamos seguir aqui, ó. Então, agora eu vou mostrar para vocês casos em evolução. São casos que esses, sim, a maioria eu ofereço como opcional, como eu disse para o colega, mas há casos que eu só topo tratar se o paciente tem a possibilidade de comprar um VPRO. Por quê? São casos de alta complexidade que você vai precisar usar absolutamente todas as terapias auxiliares que você conhece, tá? E muitas vezes ainda nós teremos, sim, a restrição em relação ao resultado. Então, são casos interessantes para vocês verem que muitas vezes eles não vão ficar mais rápidos, mas que a entrega pode ser muito mais previsível. Então, a gente vai incluir nesse rol os pacientes pouco colaborativos e os tratamentos de maior complexidade. Então, esse é o meu primeiro. O Bruno veio com 37 anos, já chegou passado de vários ortodontistas, veio indicado pontualmente para me procurar, indicado por um colega, dizendo que ele não aceitava a cirurgia ortognática e também não ia usar aparelho fixo. Ele não tinha pressa e ele queria melhorar a mordida, gostaria de melhorar a mordida. Se não chegasse no ideal, ele também não se incomodava. Ele mordia, ocluía só no terceiro molar, gente. Não tinha nenhuma sintomatologia dolorosa, eu nem sei dizer, ele falou que não tinha problemas para mastigar, e também ele não reclamava da face, então não era uma queixa dele, tá? Obviamente que ele tem uma série de problemas, o caso dele tem um problema esquelético, é um caso cirúrgico, sem nenhuma dúvida, mas eu também, quando ele me falou que ele não poderia tratar, não queria tratar de forma cirúrgica, como é que você deixa um paciente nesse estado, ocluindo só no terceiro molar? Tá? Então, o que nós pensamos foi fazer um tratamento, sim, compensatório, sim, bem longe do ideal, tá? Mas que eu conseguisse devolver para ele uma mínima oclusão dentária, né? Eu entendia por que ele não queria fazer a cirurgia, porque ele era um paciente que, apesar dessa maloclusão, desse problema esquelético, ele tinha uma face bonita, ele é um paciente interessante, ele é um paciente muito legal, então ele não via motivos para entrar numa cirurgia. Tá? E aí é um caso que nós estamos tratando para um ano da pandemia, então estamos tratando ali há 2 anos e pouquinho. E ele iniciou com alinhadores e no meio do caminho eu inseri nele uma técnica híbrida. Pacientes pouco colaborativos, o alinhador superior sempre desadaptado. Agora a gente está com brackets inferiores, olha a higienização, então um grau um pouco mais difícil. A gente está trabalhando nele com vários recursos, não só o fixo inferior, mas também a gente tem ali um parafuso extra-alveolar, o alinhador superior e o VPRO. Então, quando nós precisamos tratar um caso muito complexo, a gente precisa tirar da manga vários recursos para a gente poder entregar um pouco mais, tá? A condição é muito melhor, mas ainda é insatisfatória, por isso que a gente ainda está em tratamento, esse caso não está finalizado. Mas, paciente hoje, ele mastiga, lógico que não está ideal, mas ele nunca tinha contatado os dentes, né, posteriores, ele nunca tinha visto os incisivos tocarem, então ele tem uma outra condição funcional, tá? Muito longe do ideal, sim, mas olha só a melhoria em relação, nós extraímos o terceiro molar, criei uma ponta de cúspide para dar um levante, né, só para não bater, mas já minimizando aqui a discrepância entre os planos oclusais, fazendo a distalização do quadrante 3,
né? E o inferior trabalhando ancorado num parafuso, tá? Olhem só, o plano oclusal, isso sim tinha sido entregue já com a alinhadora, a melhora do plano oclusal, mas agora essa correção sagital a gente está buscando com a técnica híbrida. Olhem aqui na referência a diferença que nós temos no caso, principalmente na arcada inferior. Então, eu tive que distalizar um pouquinho também o lado direito, e aí onde eu tenho a distalização do lado esquerdo, tá? Então, a relação aqui do canino e do pré-molar, do canino com canino, e aqui onde estava, né, antes dessa distalização do Q3, tá? E ainda o nosso objetivo é chegar um pouquinho mais aqui, ancorados no parafuso, para fazer o giro dessa arcada inferior. Vamos finalizar esse caso 100%? Com certeza não. Mas se eu entregar para ele uma mordida em topo, que ele tenha uma oclusão funcional e use placas, né, de proteção, tanto dentária como contenção, eu acho que a gente já vai estar num bom ponto. Tá? É um paciente que desde o início salientou que não faria cirurgia e ele não tratou até então por conta disso, tá? Então, são casos, né? Olha a face dele, como não tinha uma grande deformidade, melhorou até a simetria aqui no sorriso, que ele desviava bastante para o lado direito. Excelente selamento labial, usa sim a barba, né? Um certo disfarce facial, mas não tem um complexo. Tá? Então, aqui eu vou apresentar para vocês o setup do que vai ser agora essa etapa que nós estamos tocando. Então, nós temos aqui a projeção dos superiores, que tendem sempre, ó, eu não consigo fazer isso com o alinhador, porque o paciente usa pouco alinhador, mas não aceita os brackets nessa arcada superior. E aí, trabalhando com essa mesialização. O inferior a gente não fez a correção porque ele está com o aparelho fixo, tá? Então, eu fiz a simulação só do superior, ainda finalizando aqui com um overjet, né? Para permitir aí a melhor coordenação dos arcos. Eu acredito que eu não vou chegar nessa relação de sobressalência e sobremordida, mas o que eu acho é que se eu conseguir um topo já seria bastante satisfatório, tá? Deixa eu mudar aqui o slide. Espera aí. Só um minuto, gente, que ficou na frente da minha seta, que eu não estou conseguindo tirar. Foi. Então, baseado nisso, né, que a gente tem ali os com movimentos complexos, né, se sugere usar, então é isso que a gente fez. Então, casos complexos, a gente já sabe que o tempo do tratamento compensatório não será pequeno, mas o desafio do resultado, ele pede auxílio. Então, você vai usar brackets, vai fazer técnica híbrida, vai usar mini implantes ancorados em parafusos extraovulares ou outros, e vai usar o VPRO também para tentar aí melhorar, né, os resultados que a gente vai conquistar. Muita paciência e colaboração. É um caso longo? Sim. O paciente vai ficar provavelmente comigo muito tempo, tá? Principalmente no meio da pandemia, pausou o tratamento um ano, então tudo isso vai sendo levado. A gente iniciou só com alinhadores, então chegou no segundo adicional, eu falei para ele que não, que eu ia colocar brackets inferiores, mas os superiores ele não aceitou, tá bom? Outro caso que eu queria mostrar para vocês também, a gente fala sobre essas situações de alta complexidade, pacientes pouco colaborativos, e a gente tem essa situação, uma menina jovem, uma paciente jovem, mas que também os pais eram contra a cirurgia ortognática, com 16 anos eles ainda definiram a proposta, a menina não queria entrar em cirurgia, e ela tinha pressa que ela queria corrigir essa situação dentária, porque ela ia fazer faculdade fora do Brasil. Só que o que ela chegou não era só um caso ortodôntico simples, ela tinha o 2,7 impactado, né? Então, além de tudo, esse dente aqui estava parado, preso, já com a raiz quase formada, e aí a gente tinha que definir se esse dente 2,7 ele podia ser tracionado, porque isso mudaria todo o planejamento. Se ele não fosse tracionado, eu teria um caso de extração de um pré-molar inferior, mas se ele fosse tracionado, eu teria que distalizar esse segmento, senão ele ficaria sem antagonista, tá? Então, por um lado, eu torcia que ele não viesse, porque extrair um pré seria mais fácil, por outro, eu também não queria perder 2 dentes dela, né? 3 ainda com os terceiros, 4 com o inferior. Então, foi uma situação bem delicada e que ela tinha prazo para
para ir. Então, no início, nós só fizemos o tracionamento, então, em 2, 3 meses, a gente já estava com esse dente extruindo, na verdade, erupcionando, né, com a força da tração. Decidimos, então, que esse dente poderia, sim, ser tracionado para a posição e partimos, então, para a parte dos alinhadores. Só que eu tinha pressa, né, então a paciente fez as trocas, um caso muito complexo de classe 3, com distalização, que eu talvez trocasse em 14 dias, eu também tive que trocar em 7 para ver o resultado, tá? Então, olha aqui, a gente conseguiu trazer o 2,7 em boca, e aí definiu que o planejamento teria que ser a base de uma pequena distalização para que a gente tivesse um antagonista desse dente, né? E acertar essa classe 3. Então, o ano passado, quando nós iniciamos, e hoje, que eu fiz o primeiro adicional, que a gente estava com uma desadaptação aqui na região inferior, ela tá só com botões elásticos, mas alinhadores em ambos os arcos. Então, eu coloquei para vocês aqui um comparativo de como a gente está hoje. Então, aqui distalizando, né? Vejam aqui, olha como a gente já melhorou a relação anterior, ainda torqueando mais os incisivos, mas já temos uma relação vertical muito melhor também. E um espaço aqui, as custas dessa distalização, ela está com parafuso também, um buccal shelf, ancorado no pré, e ele rotacionou um pouco, mas nesse caso eu preferi ancorar primeiro no pré, agora eu estou no canino, para fazer mais força ali no ancoragem. Mas a gente tem, ó, uma distalização bem efetiva rodando aqui nessa arcada. E é o resultado agora de junho. Então, é um caso muito complexo que a gente não consegue tocar com alinhadores se a gente não tiver um auxílio, né, para que a gente tenha mais colaboração e uma boa adaptação do alinhador que tem que correr, e já é difícil para a gente correr isso em 7 dias, tá? Deixa eu ver aqui, tem várias perguntas ainda, eu vou pular um pouquinho para a gente não passar muito do nosso tempo. Eu acho que eu vou preferir responder as perguntas, Dani, do que a gente ver um outro caso. Deixa eu ver, você está acordado? Claro, tô ligadaço aqui, tá muito boa a aula. E a gente está anotando também as perguntas, se por acaso alguém ficar sem alguma resposta, depois a gente também fica à disposição. Tá Tanto a joia. Carla e a Carla me encaminha, a gente vai respondendo qualquer dúvida que possa estar surgindo depois. Tá joia, obrigada. Tem uma pergunta aqui do Q&A que eu vi até que o Elcio, ele duplicou lá no chat. Tudo bem, Elcio? Boa noite. No caso de verticalização de molares, o VPRO poderia melhorar a previsibilidade do movimento? Poderia abrir mão de recursos acessórios para verticalização ou seria mais um recurso para acelerar? Ele melhora sempre a previsibilidade, mas tudo vai depender, Elcio, de como é a sua verticalização. Se é uma verticalização que você tem que angular só a raiz, talvez ainda seja difícil só com VPRO. Teria que ter um braço de força, um bracket, alguma coisa que você execute, entregue mais resultante mesmo nesse caso, tá? Então é isso que a gente tem que pensar. Sempre que a gente tem, ó, como eu coloquei, dentes de uma maloclusão complexa, nesse caso eu ainda tinha um dente pactado, então você vai trabalhar não só com um auxiliar que seria o VPRO, mas você não pode abrir mão dos parafusos, dos braços de forças, da técnica híbrida, porque às vezes isso também não vai entregar a resultante de força que você precisa naquele movimento, tá? Então, nesse caso da verticalização, se for pendular a coroa para distal, às vezes com certeza você conseguiria. Agora, se for angular a raiz para mesial, um pouco mais difícil, tá bom? A Priscila colocou, se um paciente jovem colaborador usando o VPRO apresentar perda de tracking, seria recomendável não diminuir o intervalo de troca? Ou seja, pode não funcionar como esperado? Sempre que perde o track, até usando o VPRO, Priscila, eu acho que vale a pena você rever o intervalo de troca, sim, porque cada um tem uma biologia. Mas se com o VPRO ainda assim perde o tracking, talvez seja preciso até rever o planejamento. Não sei se seria essa a ideia, tá? Mas algo está tendo. Às vezes também o paciente não é tão colaborador, né? Apesar de você colocou que ele é, tá? Então seria preciso talvez rever o tipo do movimento aí. Eliana colocou, boa noite. No período de contenção, devemos manter o uso por quanto tempo? Acredito que seja o mesmo intervalo, né, Dani? 5 minutinhos diários. Eu recomendo uma vez ao dia, quando vai colocar a contenção, usa os 5 minutos e já é suficiente, né? E os meus pacientes, na verdade, isso eu uso por tempo integral por
pouco tempo, na verdade, dependendo do caso, às vezes até vou direto para o uso somente noturno, e os pacientes que têm o VPRO, né, e tem se mostrado suficiente. Tá, legal. Tem uma outra pergunta. O VPRO pode aumentar o suporte ósseo de pacientes com problema periodontal controlado? Aumentar, acho que não, né? Mas ele manteria, deixaria É, não prejudicaria, não teria risco na movimentação. Seria isso, Dani? infelizmente, ele não faz essa mágica, assim, de criar aquele osso que se perdeu. Mas se a gente precisa tratar esse paciente que já teve uma perda, mas está controlado, é melhor usar ferramentas que venham para melhorar a remodelação óssea e facilitar, até para que a gente não incorra em mais perda, né, pela ortodontia. Então, não contraindica, mas não vai criar um osso novo. Pode melhorar a densidade do osso que existe, mas não aumentar. Certo, perfeito. E a Thaisa me perguntou se eu extraí o siso nesse caso. Eu não sei qual deles, Thaisa, você está se referindo, mas nos dois eu extraí o siso. Tanto aquele que tinha a mordida aberta, né, mantida só no siso, mas eu extraí o siso depois que eu fiz o alinhamento do inciso dos anteriores por IPR, tá? Eu esperei, eu fiz ele no meio do tratamento. E nesse segundo também, que tinha o 2,7 impactado, também eu fiz a extração do siso, aí eu fiz iniciando o tratamento para poder tracionar o segundo e ver se ele também não estava anquilosado, tá bom? A Fernanda colocou, ele também auxilia em um tratamento com aparelho fixo? Sim, a remodelação, né, ela vai acontecer em termos gerais do tratamento ortodôntico. A gente acaba falando mais em acelerar a troca dos alinhadores, que é algo que vocês visualizam. Muitas vezes no fixo, você não consegue medir, quantificar a redução do tempo do tratamento e se é o VPRO que está entregando o melhor resultado, né, Dani? Mas a remodelação, a parte celular, ela vai no geral, correto? Exatamente, né? Se o tratamento está sendo bem executado, e não importa se é com bracket, com alinhador, a raiz, o osso, o ligamento, ele não sabe exatamente o que está criando a força, né? Então vai ter um bom efeito. Mas é bem como tu falou, com a alinhador é muito mais fácil a gente mensurar. Ah, a gente trocava em tanto, vamos trocar em tanto. O paciente vê isso. Então, no bracket, a gente não tem esses números para verificar exatamente o impacto, né? Sim, mas a parte biológica, né, que é essa parte interessante que a literatura aponta, ela é igual. Tá bom, Fernanda? Exatamente. Acho que a gente conseguiu zerar as perguntas. Me perdoem se eu deixei alguma para trás, mas agradeço demais a participação de vocês, né? Eu vou finalizar com essa parte de casos complexos que a gente acaba usando nossas terapias auxiliares e o VPRO está inclusa, ele é uma boa, excelente tecnologia de terapia auxiliar, dizendo que o sucesso ele é subjetivo. Então, quando vem um paciente com um caso muito complexo, dizendo para você que para ele, o que ele quer, se ele não tem queixas, obviamente, né? Se é algo possível de se realizar ortodonticamente e manter, a felicidade dele é melhorar a oclusão ou é realizar aquilo sem fazer a mudança de face, eu acho que a gente tem que respeitar também esses limiares, né? Obviamente que se a função não pode com isso, a gente não pode assinar embaixo, mas se é possível entregar, se é uma questão estética da face, se não tem uma queixa, se o paciente não vai realizar outro tipo de tratamento, a gente também tem o nosso dever aí de respeitar o que é sucesso para o nosso paciente, tá? Vamos encerrar então. Eu vou agradecer o Dani, vou fazer o encerramento aqui que a gente sempre faz, né, dos nossos webinars. Lembrando vocês que lá no nosso site vocês se cadastram na plataforma e acessam os nossos replays. Não só acessam os replays dos cursos online que rodamos, mas podem se cadastrar nos presenciais, podem procurar pela consultoria em plano de tratamento, né? Então lá no nosso site tem todas essas informações, tá? A revisão de Clean Check ainda é um serviço de consultoria que nós realizamos, a avaliação de caso, qualquer caso que você tenha dúvida, tem dúvida se pode ser feito com alinhadores, tem dúvida se pode ser usado um VPRO, como seria esse benefício, enviem as fotos, nosso time de consultores auxilia vocês também nessas indicações.
tá? Todos eles têm experiência com o VPRO também para poder ajudar vocês e também ajudam nos planejamentos. Eu tinha colocado que muda com o planejamento quando a gente usa o VPRO, não muda absolutamente nada, né? Você não tem que fazer coisas especiais por usar o VPRO, mas o que a gente tem que ficar atento é na evolução clínica, acompanhar os resultados, mudar os intervalos de troca, entender, né, quais são as dificuldades de movimento e daquela forma que eu pontuei, as sugestões de uso, pensem sempre nisso quando vocês fizerem uma primeira avaliação, tá? Então, lá no TPS nós temos o serviço para revisão de Clean Checks, feito tudo via plataforma, não é mais via e-mail, já faz 2 anos, a gente tem um sistema que consegue controlar os casos de vocês, e vocês mantêm as conversas todas num histórico, tá bom? E também o TPS VIP, que é uma consultoria online, que vocês agendam um horário com o consultor, a gente entra 25 minutos e discute qualquer caso, qualquer dúvida clínica. Na nossa plataforma vocês encontrarão não só as inscrições dos próximos cursos, como também os em andamento, que são online, tem o replay, como também os replays dos nossos webinars, tá? Então fiquem atentos ao nosso site. Hoje eu vou fazer uma chamada também no nosso próximo Superclass, com a doutora Soraya Onist, falando de pacientes em crescimento, tratados com Invisalign e fluxo digital. Vários convidados ilustres, eu, Ivana Amaral, Leda Mongliotti, Maurício Casa e a Paty Zambonato, então vai ser muito especial esse curso, 3 dias, todos os dias encerram com um happy hour, o almoço a gente vai fazer juntos também aqui em São Paulo, para a gente ter um wine break no final, tá bom? Nossa agenda e inscrições no nosso QR Code ou no nosso site, acessem team1.1 para mais informações. Lembrando também do nosso desconto especial para alunos Timon e afiliados a Bralo e da nossa parceria com a VPRO, que tem o cashback da Next em serviços da Timon. Então, se você tem algum cashback da Next ou agora vai comprar o VPRO e depois quiser fazer um curso conosco, eles têm um sistema bem legal de cashback, né? Dependendo no valor que você tem, daí você converte para usar os nossos serviços, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença, Daniel. Obrigada por ficar conosco, esclarecer nossas dúvidas até tão tarde. Obrigada, boa noite para você. Maravilhosa aula. Boa Obrigada, noite um a beijo todos. enorme para você. Carla, obrigada pelo apoio. Camila, todos que entraram hoje, depois acessem o replay lá no nosso site, tá? Um beijo, gente. Boa noite. Sucesso a todos. Tchau, tchau.